Podcast todavia. Podcast todavia. Podcast todavia. Podcast todavia. Podcast todavia. Bem-vindos, eu sou Leandro Santos. E eu sou Isadora Hoff. E esse é o Podcast Todavia. No episódio de hoje, trazemos a Natália Amaral, doutoranda em Filosofia pela Universidade Federal de Santa Maria, que falará sobre políticas sociais do ponto de vista do cuidado. Boa tarde, Natália. Primeiramente, gostaria de agradecer a tua participação e tua disponibilidade de tempo para vir conversar um pouquinho com a gente aqui no podcast. Boa tarde, pessoal. Eu que agradeço. Muito obrigada pelo convite. Parabenizo vocês pela iniciativa e acho que a gente vai ter um bate-papo bem legal hoje. Também acho. Então, como que tu define o que é peculiar na abordagem da ética do cuidado? Bom, a principal diferença da ética do cuidado para as outras teorias morais diz respeito sobre a figura do sujeito. Na ética do cuidado, o sujeito ele é sempre situado, ou seja, ele sempre está em relação a algo ou a alguém. E isso difere frontalmente das teorias morais tradicionais, que percebem um sujeito individual e solitário, geralmente. Percebe ele como autossuficiente, e não ele como em relação a outras pessoas e interdependente. Então, sendo essa uma das principais diferenças, né, de ser um sujeito relacional, de ser um sujeito que é interdependente dos outros. E então a gente percebe essa análise moral não como uma análise ética de uma atitude individual, mas sim dela sempre dentro de um contexto. Então, a ética do cuidado, nesse sentido, atende essa demanda e apresenta outras perspectivas éticas para nós e outros questionamentos que foram deixados de lado pelas teorias morais tradicionais. E Natália, em que momento tu passou a se interessar pela ética do cuidado? Assim, alguma leitura em especial? Foi por alguma iniciativa, influência de professores? Muito boa essa pergunta. Eu acho que é muito necessário a gente trazer a nossa trajetória, né, e mostrar o que nos construiu até aqui. Então, eu entrei na filosofia em 2013 e lá no nosso departamento a gente só tinha uma professora que era vinculada, o restante eram todos professores homens, e essa professora é a professora Janine Sattler. Ela foi muito importante na minha trajetória acadêmica. E ela foi uma das primeiras professoras, enfim, uma das primeiras discussões que a gente teve no departamento de filosofia, que nos apontou para o fato de que a gente pensava em filósofos e não em filósofas. Na verdade, foi uma construção, porque ela percebeu isso, nos disse, mas também foi uma demanda que muitos estudantes já estavam levantando antes. Então, eu comecei a compreender a teoria feminista mais em contato com a professora Janine no meu segundo semestre da graduação. Depois desse contato com ela, eu comecei a me interar ainda mais pelas teorias feministas e, em consequência, pela ética do cuidado. E aí eu comecei a ler as teorias. E aí abre um tópico 2, né, gente? Que é pensar que a maior parte das pesquisadoras que têm destaque hoje sobre ética do cuidado são mulheres estadunidenses. Então, aí começou uma parte 2 da minha inquietação. Né? A parte 1 era que a gente não estudava professoras, não estudava pesquisadoras e nem filósofos. E a parte 2 é, bom, agora que eu achei certos textos, certas pesquisadoras, quem são elas? E o que elas fazem? Como que elas se relacionam? Então, eu fui percebendo vários níveis de conhecimento que não eram disponibilizados para nós, tanto na graduação quanto na pós-graduação, né? Infelizmente, ainda é muito comum que os alunos passem por mestrados e doutorados sem nunca terem lido pesquisadoras, sem nunca ter contato com professoras, às vezes, dependendo do departamento, né? Então, foi muito importante eu ter esse contato com a professora e abrir os meus caminhos para pesquisar outras pessoas e entender também o que a gente faz aqui no Brasil, né? A gente tem várias referências que são muito positivas e que às vezes não são consideradas nos nossos cursos, né? Aqui eu posso citar para vocês a Lélia Gonzalez, que é uma filósofa importante e a gente não tem o devido reconhecimento dela. Embora ela não fale a expressão ética do cuidado no seu texto, com certeza a gente tem
com base nas reflexões dela, muitos elementos que podem nos ajudar a pensar essas discussões, né? A gente também tem a Esperança Garcia, que é uma outra pessoa muito importante para a história dos direitos das mulheres e para a gente pensar sobre subverter lógicas tanto patriarcais, racistas e misóginas, e que infelizmente a gente também não vê, né? Então, nesse sentido, eu tive sim muita influência, tanto da professora quanto dos caminhos que foram se abrindo conforme eu fui conhecendo outras autoras. É um assunto bem decorrente aqui do podcast, essa deixação de lado, vamos chamar assim, de mulheres, né? Falta de credibilidade, não enxergarmos filósofas mulheres, né? A gente não estuda, a gente não sabe quem são, a gente não sabe o que fazem, mas, né, estamos em luta. Até dentro da academia, talvez pensar em uma reformulação do cânone, né? Com certeza, essa é uma discussão que ela está bem em vigor, né? Eu acho que é importante a gente reconhecer que muitas das que vieram antes de nós já estavam pautando isso há muitos anos, e eu acho que nós, agora, como as gerações mais novas, também estamos pautando, esperamos que ocorram mudanças. As mudanças são lentas, mas elas acontecem, né? Essa própria iniciativa aqui, por exemplo, de estar dando visibilidade para as pesquisadoras do nosso departamento é muito importante, porque às vezes dentro de um departamento é muito focado em um determinado tema, um determinado autor, e a gente não tem espaço para dialogar e apresentar a nossa perspectiva, que também é metodologicamente robusta e importante e pode contribuir, né, para que a filosofia no Brasil se estabeleça ainda mais e consiga dialogar com o brasileiro, né? Porque o que a gente com o brasileiro e com a brasileira, porque a gente reflete muito, a gente pode refletir sobre como a filosofia, que geralmente é feita nos departamentos, não dialoga com as pessoas à nossa volta e com as pessoas fora da academia, né? Geralmente, dependendo do departamento, é claro, acaba se tornando uma filosofia de reprodução de outros textos. Inclusive, até uma autocrítica, eu acho, para as pesquisadoras que estudam teoria feminista, que muitas vezes a gente acaba avançando em algumas frentes, mas retrocedendo em outras, né? Da gente pensar por que, que a gente não está valorizando a Lélia Gonçalves, por exemplo. De pensar por que, que a gente não está lendo também o que cada uma de nós escreve, porque geralmente a gente se foca em outras autoras, geralmente do norte global, e esquece de valorizar o que a gente tem aqui no nosso país, né? Então, a gente continua em luta sim, mas o caminho ainda é longo, embora a gente já tenha visto mudança, né? Eu gostei muito do episódio passado, que teve a professora Gisele, e eu acho que ela expressa muito bem, assim, essa questão da gente estar caminhando e estar avançando. Porque às vezes a gente reflete e parece que não tem uma saída, né? Tipo, é assim, né? O patriarcado tá aí criando tecnologias para nos oprimir o tempo inteiro e nos expulsar da academia, de certa forma. Porque tem um efeito psicológico, inclusive, né? A gente estuda, por exemplo, uma perspectiva de ética do cuidado, que às vezes pode não ser muito benquista na comunidade filosófica, por não considerarem ela como uma teoria forte, o que é um engano, né? E ao longo dessa conversa eu espero que a gente possa desenvolver isso e ficar nítido. E a gente acaba ficando sozinha durante a pesquisa. Então, uma das saídas também, que eu acho que complementa a fala anterior sobre influências, né, na leitura, é se articular com outras pesquisadoras que também estudem os temas parecidos, né? Então, hoje no Brasil a gente já tem departamentos, muitas vezes voltados para questões de gênero, e também departamentos voltados para questões interdisciplinares, né? Então, a gente se articular e conhecer essas pesquisadoras, fazer uma rede mesmo, sabe? Uma rede de contatos, uma rede de troca de referência bibliográfica, uma rede de contato para escrita, para umas lerem os textos das outras, nos fortalece para continuar na academia. Porque não é interesse, muitas vezes, né, de alguns núcleos que isso seja debatido. E é importante também a gente pensar como que a gente pode resistir dentro da academia, pautando essas questões que são importantes, né? Porque
o que a gente faz num texto filosófico, ele não reverbera só para uma revista, ou enfim, para, vamos pensar assim, para ficar na biblioteca, sendo bem direto. Ele pode refletir também para o mundo, né? Ele pode refletir também para as ações que a gente quer que as pessoas tomem, enfim, as reflexões que podem reverberar nessas pessoas, né? Então, eu acho que já passou da hora da filosofia no Brasil olhar mais para si, né? Olhar mais para as nossas produções e olhar para o nosso contexto social e o que a gente vive, por que a gente reproduz essas coisas. Porque a filosofia ela é um espaço tanto para a gente refletir sobre quem a gente é, sobre o mundo que nos cerca, mas ela também é um espaço para a gente não olhar esse mundo hipotético, né? Para a gente olhar e perceber que a gente está o tempo inteiro sendo afetado por várias coisas que têm dimensões sociais, políticas, e que a filosofia, enquanto as teorias éticas, né, como parte da filosofia, desempenham um papel fundamental para a gente pensar as relações humanas, tanto do presente quanto do futuro, né? Sim, sem dúvida. Muito bom. E quando a gente começou a pensar sobre os tópicos para tua entrevista, conversa, né? Tu nos passou o livro The Ethics of Care, Personal, Political and Global, da Virginia Held. Held, né? Como uma referência importante para ti. Como que tu situa essa autora e esse livro no contexto mais amplo da bibliografia sobre a ética do cuidado? Tem algum traço distintivo? Sim. Então, como vocês já viram, né, no episódio da professora Juliana, que ela explicou ali o início da ética do cuidado e as principais características, a gente tem uma inovação, digamos assim, teórica, que é de considerar os sujeitos como relacionais e de considerar esses sujeitos também agindo a partir da sua experiência. Então, para a ética do cuidado, a experiência ela é fundamental. Né? Ela não vai partir de enunciados abstratos e também não vai compactuar muito com questões universalistas. Né? Ela vai partir a partir da experiência para tomar uma decisão moral mais adequada diante de cada contexto. E quando eu conheci a ética do cuidado na graduação, eu fiquei muito fascinada, assim, sobre essa possibilidade. Porque eu pensava sobre isso, mas eu não conseguia nomear. Eu pensava, olha, mas não é possível. Não é possível que a gente sempre pense que os enunciados morais têm que abarcar todas as situações possíveis. Isso não existe. Tipo, o tempo inteiro a gente está sendo afetado e o tempo inteiro a gente está agindo de uma forma diferente, dependendo de cada pessoa. Então, por que a gente vai ter esses enunciados que são gerais? Eles esvaziam as particularidades da experiência das pessoas. Então, quando eu conheci a ética do cuidado, quando eu iniciei as minhas leituras, eu fiquei bem contente de perceber que existia uma vertente teórica que já estava em desenvolvimento, que pensava sobre esses aspectos. Só que o que acontece? Uma das principais críticas à ética do cuidado é que se ela pressupõe essa conexão moral entre as pessoas, aliás, conexão emocional entre as pessoas, a gente teria um problema de regulação de corrupção, digamos assim. O que garante, então, que uma pessoa que tem uma conexão moral, uma conexão emocional próxima com outra, não vá favorecer ela? Ou que vai agir de forma ética com ela e não de forma ética com outra pessoa? O que garantiria isso, se a gente dá essa pessoalidade para o agir moral? Né? E isso é uma crítica muito válida, porque de fato isso pode acontecer. Então, eu comecei a conhecer outras autoras, e aqui nesse caso é a Held, e também tem uma autora chamada Cláudia Cardi, que elas vão discutir sobre a ética do cuidado a nível globalizado. Como pensar e também como pensar e como preservar elementos da ética do cuidado que são positivos, como, por exemplo, a parcialidade, a sensibilidade, a compaixão, a empatia, pensando num contexto amplo. Porque se eu for pressupor que necessariamente para eu agir corretamente com alguém, eu tenho que ter conexão emocional,
Então eu vou ser ética com um número minúsculo de pessoas. Porque eu não vou ter acesso a todas as pessoas do mundo. E eu não tenho nem como ter acesso a todas essas pessoas do mundo. Então, existiria, de certa forma, essa é uma crítica, uma brecha para que houvesse corrupção dentro desse agir moral. E por isso, a ética do cuidado não seria uma teoria moral robusta. Pensando nisso, essas autoras, então, vão tentar propor um modelo de ética do cuidado que preserve essas características primordiais, mas que também expanda esse círculo social do agir ético. Então, por isso que elas vão pensar no âmbito econômico, no âmbito político, no âmbito global, né? E a Virginia, em especial, eu acho o texto dela muito bom. Ela está viva até hoje, ela tem 91 anos, assim, então essa luta de dialogar sobre as teorias morais com essa perspectiva mais contextual não é de hoje. Ela traz questões muito importantes na obra dela, que são interdisciplinares, de certa forma, porque ela engloba vários aspectos que muitas vezes são deixados de lado. É o caso, por exemplo, dela falar sobre imperialismo, liberalismo, englobar esses conceitos para pensar a sua teoria moral. Porque o que a gente tem tradicionalmente? Pessoas, pesquisadores, enfim, que não pensam um agir moral a partir de um contexto político, mas sim a partir de um sujeito abstrato. Então, essa é uma das principais críticas que a gente vai ter, porque não tem como tu pensar um agir ético sem considerar todo o contexto que a pessoa está colocada. E por que eu acho importante falar sobre imperialismo? Ela vai dar um exemplo muito bom no livro dela, que é sobre a questão de países que foram empobrecidos, enfim, e que daí tem outros países que vão lá e dão ajuda humanitária, chamada ajuda humanitária, né? Entre muitas aspas. Que isso é um ato de benevolência, que para as relações internacionais isso é muito positivo. Mas ela lança luz sobre um lugar que eu acho muito importante. Que não é só a gente pensar que o país está indo lá ajudar. Mas é a gente fazer uma pergunta certa. É pensar, por que esse país está empobrecido? O que aconteceu para que esse país não conseguisse ter recursos o suficiente para ter soberania sobre seu próprio território? Por que a gente tem países que dominam economicamente esses outros países que estão empobrecidos e depois mandam ajuda humanitária? Vocês concordam comigo que parece um pouco contraditório, né? Não adianta dar ajuda humanitária, entre muitas aspas, se tu está explorando. Na verdade, tu não está ajudando em nada, né? Tu só está contribuindo para que aquelas pessoas permaneçam numa situação de exploração e de falta de recursos básicos. Concordam? Sim, sempre precisando de ajuda, né? É como se retroalimentasse. Tu explora para enviar essa ajuda humanitária, de certa forma, como se o mínimo que tu fizesse fosse isso. Então, o que ela vai pensar? Como nesse caso, por exemplo, enfim, países em situação de vulnerabilidade e outros países que enviam ajuda humanitária. O que seria o certo a se fazer? Bom, o certo a se fazer olha, esse país, ele sofreu inúmeras explorações econômicas. Por que então a gente não cobra uma espécie de indenização, digamos assim, desses países que dominaram, exploraram, para que esse outro país consiga exercer a sua soberania nacional? A gente tem que olhar para um aspecto que seja o correto a fazer nessa situação, né? Porque senão as violências elas vão sempre se manter nesse sentido. Então, a Held foi uma das primeiras autoras que eu vi falar abertamente sobre isso, porque na filosofia parece que fica esquecido esse âmbito político, esse âmbito da exploração mesmo de uns países com os outros. Parece que isso é papel de outra área, isso é o papel do direito. Bom, mas se tu tá se propondo a falar de filosofia, tu tá se propondo a fazer uma teoria, tu tem que olhar para esses aspectos, porque eles fundamentam as relações que a gente tem hoje, né? Então, nesse sentido, ela foi muito importante, porque ela traz esses elementos que são essenciais para a gente pensar uma teoria moral. Não só ela traz esse posicionamento, como ela também preserva as questões da ética do cuidado. Porque ela acha, sim, que tem que ter a preservação da compaixão, da empatia, mas aí não é uma transferência apenas para pessoas, e sim uma transferência para as instituições. E eu acho que aí é um ponto fundamental da teoria dela, que nos ajuda a pensar, né, uma existência melhor, mais adequada, um agir melhor e mais adequado da forma ética.
Perfeito, Natália. E no capítulo 8 do livro da Virginia Held, ela diz o seguinte, abre aspas, argumentarei que empiricamente, antes que possa haver respeito aos direitos, deve haver um senso de conexão social com aqueles outros cujos direitos são reconhecidos. Eu irei argumentar que em uma relação de conexão social ou uma relação de cuidado é normativamente anterior e tem prioridade sobre um reconhecimento de direitos. Fecha aspas. Sobre essa passagem, gostaríamos de perguntar se pode haver conexão social, no sentido da Held, sem uma relação de cuidado. Ótima pergunta. E eu acho que ela vai muito em complemento ao que a gente estava falando anteriormente, né? Porque essa crítica da Held em relação aos direitos, principalmente sobre os direitos humanos, né? Porque eles se esvaziam desse sentido. E parece que todas as resoluções que as pessoas e países, enfim, organizações, acharam para remediar esses males estruturais foi através do direito e da legislação. E ela não concorda com isso. Ela acha que essa não é uma medida cabível. Que antes disso, a gente tem que prezar pela experiência daquele que é cuidado e do cuidador. E é importante dizer aqui que essa pessoa que recebeu cuidado, ou esse cuidador, não é necessariamente alguém ou envolve sentimento. Não é essa relação de cuidado sentimental que geralmente a gente tem, que a gente fala corriqueiramente, né? Não, está mais ligado a um importar-se com. Então, o que seria esse importar-se com, pensando em instituições? Seriam as instituições terem práticas de cuidado. E o que seriam essas práticas de cuidado? Seriam a gente pensar, por exemplo, tem um segmento da população que precisa de mais atenção em determinado sentido. Então, a partir daqui, a gente vai oferecer para essas pessoas melhores condições que atendam isso. Então, essa seria uma prática de cuidado. Não tem nada a ver com ações que visam sentimentos, sabe? E nessa pergunta, né, sobre se poderia existir conexão social sem justamente nas questões institucionais, né? Não necessariamente ela engloba práticas de cuidado e ferramentas de cuidado, mas não necessariamente ela é uma relação de cuidado, né? No sentido que geralmente se confunde entre o pessoal e o político. Ainda continuando na citação da Held, uma sociedade que não promove atitudes de cuidado pode acabar perdendo o senso de justiça e o reconhecimento de direitos? Com certeza, é muito de uma perspectiva que a gente vive hoje, né? É muito de uma perspectiva do que a gente vive hoje em dia. Com certeza, essa poderia, sim, perder o senso de justiça, e é uma coisa que a gente tem hoje em dia, se a gente for parar para pensar, né? Eu posso citar inúmeros exemplos para vocês aqui, mas a nossa sociedade brasileira, no geral, e as nossas instituições, elas são guiadas por noções de justiça. E o que seriam essas noções de justiça? Né? São enunciados gerais universalizados. Então, muitas delas têm regras institucionais do que pode ou não fazer, do que é permitido ou não fazer, num sentido que não compreende as particularidades, né? O primeiro exemplo que eu posso citar aqui para vocês a gente tá com é o caso da Mariana Ferrer, por exemplo, que eu imagino que vocês tenham visto. É como se a gente tivesse uma instituição social, política ou até mesmo um poder judiciário que fomenta práticas do patriarcado. Então, o que a gente tem nesse caso específico dessa moça, né? A gente tem ela sendo vítima de um estupro, ela tendo provas tanto periciais quanto, enfim, todas as evidências policiais, inclusive, sobre isso, e ela ir para um tribunal e lá ela perceber e ser maltratada e invalidada tanto pelo juiz quanto promotor, quanto pelo advogado, tentando o tempo inteiro invalidar essa palavra dela, né? E o que acontece no final? A pessoa, né, o réu, ele é absolvido e, mesmo diante de todas as evidências, ela passa por essa violência institucional também, né? Porque ela passou pela violência do fato e também pela violência institucional. Para a Held, isso... por que a gente teria por que a gente teve esse fato, né? Para a Held, então, por exemplo, esse exemplo seria muito, muito complicado se a gente pensasse numa situação hipotética. Porque a gente tem, então, um discurso institucional internalizado
que geralmente ele advém do patriarcado. E a gente tem esses agentes que têm poderes praticando isso. Como que a ética do cuidado, então, poderia auxiliar para que isso não acontecesse? A gente incorporaria esses elementos, por exemplo, pesquisas, mais cuidado em ver as questões de saúde, de gênero, de acesso dessas mulheres, entenderia práticas institucionais do judiciário que não fomentassem ainda mais esse tipo de violência. Essa seria uma saída. Só que a Held tem uma passagem que eu gosto muito, que ela fala assim, em linhas gerais, tá? Não vou reproduzir fielmente. Mas ela fala assim, o judiciário está muito mais preocupado em proteger um homem branco do que necessariamente reparar um dano sofrido por uma mulher em decorrência do estupro, principalmente em relação às mulheres negras. Então, eu concordo fundamentalmente com ela sobre isso. Eu acho que essas práticas de cuidado, e de novo, ressalto, né? Práticas de cuidado no sentido de considerar esses elementos mais contextuais, são fundamentais para que a gente não passe por isso. Ao mesmo tempo que a gente tem esse judiciário que absolveu essa pessoa, que tinham várias evidências que apontavam que ela foi autor de um estupro, a gente tem também o caso do Rafael Braga, que foi preso com pinho-sol, porque a polícia falou que ele era... porque a polícia imaginou que ele estava com uma arma, que o pinho-sol era uma arma. E aí a gente pensa, bom, mas o que aconteceu nesses dois casos, né? Bom, uma pessoa é branca, rica, da alta sociedade brasileira, enquanto a outra pessoa é uma pessoa negra. E eu não preciso nem falar para vocês qual deles é qual, né? Porque eu imagino que só com a minha descrição vocês já sabem quem é quem, né? Não, é um absurdo esses casos. Ai, o Brasil tá louco. Tem que ser a base do Rivotril para viver nesse país. Sim. E a gente tem também, né, uma dificuldade política e social de reconhecimento de direitos de grupos vulneráveis, dependendo do discurso que é propagado nacionalmente. A gente pode pensar que a nossa política, ela influencia frontalmente isso. A gente tem relatos de pessoas, vamos pensar aqui, pessoas LGBTs, por exemplo, que a família, enfim, estava num processo de aceitação, estava lidando melhor com a ideia da pessoa ser LGBT. A gente vem com uma onda reacionária do discurso, que eu imagino que seja evidente para todo mundo, e se não for, por favor, que fique agora, para quem está nos ouvindo, de uma onda, de um discurso reacionário. Muitas pessoas regrediram nesse pensamento. Muitas pessoas hoje se sentem autorizadas para continuar reproduzindo práticas opressivas. Então, quem ganha destaque nos discursos do nosso país fomenta a opinião das outras pessoas, né? Então, é muito difícil, dependendo de quem está, digamos assim, em destaque, a gente conseguir reconhecer direitos. Dependendo da ideologia, de certa forma, que está por trás dessas perspectivas políticas, a gente não consegue avançar. A gente não consegue ter o reconhecimento de direitos. A gente, na verdade, vai retroceder. Então, é bem complicado, né? Eu acho que o direito também, baseado nesse ser universal que tu citou anteriormente, e em busca, formulado em volta de uma isonomia política e de direitos também, que efetivamente não existe, né? Tipo, tu vê claramente, por exemplo, no caso da Mariana Ferrer, que o dinheiro fala mais alto. Com certeza. E também tem uma coisa, né, que a gente chama, imagino que vocês já devem ter ouvido essa expressão, que é a questão da broderagem masculina, né? Ela é uma questão que ela perpassa, não só para amizades, mas também para instituições. É muito complexo, é como se os homens eles tivessem um pacto, não só os homens, mas falando aqui especificamente sobre esse caso da Mari Ferrer, como se eles tivessem um pacto, assim, onde eles se protegem. E isso está muito fundamentado, sim, nas nossas próprias instituições. Ontem mesmo, ontem, né? Não sei quando é que vai ao ar o episódio, mas essa semana que passou, a gente teve uma deputada estadual em São Paulo que foi assediada no meio da Assembleia Legislativa. Então, a gente percebe que o patriarcado, ele cria tecnologias e ele vai estar presente em todos os espaços.
Às vezes mais sutil, às vezes de forma mais evidente, mas ele vai continuar lá. Então, o que que faz um deputado se sentir autorizado a assediar, no meio de uma plenária, uma outra deputada? E, assim, ele não é uma pessoa com menos inteligência ou com capacidade cognitiva reduzida. Não, ele é uma pessoa que, de certa forma, o contexto social, articulado com o poder aquisitivo, provavelmente, e da influência que ele tem, faz com que ele se sinta autorizado a realizar esse tipo de ação. E a gente está analisando a conduta de uma pessoa, mas a gente também percebe isso nas práticas institucionais, muitas vezes em questões de professores. São inúmeros os relatos de assédios em universidades, assédios no Poder Judiciário, assédio em questões políticas, enfim, né? A gente tem uma vasta série disso e a gente pensa por que essas práticas de assédio são tão comuns no Brasil. Porque não é como se a gente pudesse naturalizar isso, né? Então, o que está acontecendo? Como que a ética do cuidado, por exemplo, os elementos que ela tem, que são benéficos, pode se articular para a gente estar pensando em políticas públicas que evitem isso? Para a gente estar pensando, a gente fazer um retrato social, digamos assim, e perceber o que a gente pode fazer. Quais as ferramentas de mudanças sociais que a gente pode ter, né? Porque eu parto muito do pressuposto, assim, chegou da hora, já deu a hora da filosofia parar e ficar falando só no âmbito teórico, sabe? A gente tem que pensar como que a gente pode identificar essas questões e promover mudanças sociais. E não é fácil pensar em promover mudanças sociais, porque não é só chegar aqui uma lei. E é aí que eu acho que eu concordo muito com a Helda, que ela fala sobre o direito vir depois, né? Porque não adianta chegar uma pessoa aqui e promulgar uma lei. Não, porque a mudança ela está nos costumes das pessoas, não necessariamente lei. A lei pode até auxiliar, e geralmente, enfim, por punição, por aí vão ter várias ferramentas que o direito pode se articular para tentar colocar uma regra e fazer com que as pessoas cumpram essa regra. Mas antes disso, a gente tem toda uma questão de costume e de práticas sociais que as pessoas têm, né? Então, como que a gente muda as práticas sociais? E eu acho que é aí que é a virada de chave, digamos assim, da ética do cuidado. Eu acho que é aí que ela ganha, sabe? Porque eu sei que ela tem muitas críticas em relação a ela, mas é pensar essas perspectivas a partir das experiências dos sujeitos. Eu acho que quando a gente faz isso, a gente tem condições, sim, de promover práticas que mudem o mundo, né? Parece um pouco romântico, um pouco idealista, mas não é. Eu acredito realmente que a gente pode promover práticas, sim, práticas de mudança. E isso começa com a gente se articulando socialmente, economicamente, politicamente, né? E eu acho que é bom ressaltar aqui que não tem a ver, na verdade, com dinheiro. Claro que o dinheiro é o que move o mundo e é o que está na cabeça das pessoas, mas nesse caso, o assediador, o estuprador da Mari Ferrer, ele poderia ser um branco esfarrapado, não ter onde dormir na rua e ele ia ser defendido. A gente sabe que isso ia acontecer. Sendo ele homem e branco, pronto, acabou pra ele, ele não vai preso. Não vai preso. É um absurdo. Vocês tinham que ver, audiência, vocês tinham que ver quantas vezes eu revirei os olhos aqui enquanto a Natália falava desses casos, porque é revoltante, é uma coisa que não dá pra entrar na cabeça. É um absurdo. É um absurdo. Então, por favor, eduquem os meninos, eduquem os seus filhos para que as mulheres não precisem ter tratamentos psicológicos no futuro, por favor. Com certeza. E é muito complicado, né, a gente pensar, porque, como eu falei anteriormente, né, o patriarcado, ele tá o tempo inteiro criando novas tecnologias de dominação das mulheres. Isso não é uma teoria da conspiração, gente, isso é um fato. Entendeu? Hoje em dia, embora a gente ainda tenha um dado gigantesco de violência doméstica física em relação às mulheres, cresce cada vez mais o número de violência psicológica, né? Que
é tão danosa quanto, mas às vezes parece ser mais sutil. E isso a gente não vai encontrar só em relações de casal. Isso a gente vai encontrar em relações de amizade, em relações institucionais, de um professor com a sua orientanda, ou de uma professora com a sua orientanda. Querendo ou não, gente, espero que vocês não se doam, mas querendo ou não, né, as maiores taxas de assédio são masculinas. Então, para a gente pensar como essas ferramentas elas estão sendo criadas o tempo inteiro e como que a gente muda elas. E eu acho que é uma questão assim que todo mundo da filosofia tinha que estar pensando. Mas parece que enquanto eu estou aqui ocupando os meus dias lendo os livros para pensar sobre isso, para pensar, nossa, como que eu posso mudar essa questão aqui? E as práticas filosóficas nos departamentos geralmente não são assim. Geralmente é um texto, um conceito, e aí tu tem que ir lá e pensar esse conceito com muitas outras pessoas para conseguir escrever um texto. E aí é isso, né? Então, isso para mim sempre foi uma questão muito forte, sabe? De me posicionar e estar consciente de mim e do mundo, assim. Perceber quem eu sou, quem são as outras pessoas e o que acontece ao nosso redor. Porque parece que às vezes isso se perde de vista, né? Perfeito. Eu até tenho um pouco um pouco não, eu tenho essa visão mais prática da filosofia, até enquanto parte política e moral, sabe? Então, é bem legal ver que não é que tu não tá sozinha, ou pelo menos que tem mais gente pensando a respeito disso. E no começo, pelo menos, sabe? Com certeza, eu acho que é uma preocupação que cresce a cada dia mais, assim, a filosofia, como está colocada hoje no Brasil, em muitos departamentos, ela vai ter que se reformular, sabe, porque ela não está, essas práticas institucionais não estão comportando mais os anseios dos alunos que estão chegando. Eu, por exemplo, fui ter familiaridade com esses debates na faculdade, mas hoje em dia a gente vê que as gurias no ensino médio já têm contato com esse debate. Então, a filosofia ela vai ter que ser obrigada, de certa forma, né? As práticas institucionais em relação à filosofia vão ter que ser basicamente obrigadas a mudar sobre isso, né? Porque senão a filosofia não vai ser acessível. Ela já não é muito acessível agora. Se continuar essa rigidez, não vai continuar mesmo. Mas eu acho que o meu foco aqui era pensar que já tem pesquisadores e departamentos, enfim, diálogos e várias iniciativas, né, para a gente mudar essa perspectiva e também para a gente se aliar e se fortalecer nesse sentido. Natália, o compartilhamento de uma identidade comum entre os membros de uma sociedade é um facilitador ou um obstáculo para as relações de cuidado? Como uma boa bacharel em direito, então, eu vou responder essa pergunta com depende. Porque ao mesmo tempo que é muito importante, né, ter esse senso da comunidade, que é essencial para a ética do cuidado, e pensar, então, em grupos sociais que se identifiquem, ou seja, que partam pelo menos de um pressuposto inicial, né? A gente também tem uma questão que geralmente o pessoal que vai criticar os movimentos sociais e os chamados, entre muitas aspas, movimentos identitários, eu não gosto dessa expressão, só para deixar bem registrado, o senhor deixe registrado na edição essa parte, hein, professor? Ou os chamados grupos identitários, é que nós somos múltiplos, nós somos diversos, né? Cada um de nós vai ter a sua perspectiva sobre uma determinada temática. Então, vou dar dois exemplos para vocês. Se a gente pensar em coletivos feministas, por exemplo. Bom, compreende-se que a gente parte de um lugar comum, que é pensar as violências contra as mulheres, pensar ferramentas para evitar essas questões, enfim. Mas como que a gente vai articular isso vai depender da vertente que tu adota, vai depender da tua perspectiva, enfim, né? Vamos ter uma multiplicidade de posicionamentos. E é muito bom que a gente tenha isso, né? Faz parte do diálogo, faz parte da sociedade mesmo, que nós sejamos múltiplos. Um exemplo que eu lembrei agora, que eu acho que elucida muito bem isso, que mostra, de certa forma, uma união, mas também uma contradição dentro de grupos, é a gente pensar que a primeira menção
legislativa que a gente tem sobre voto feminino aconteceu em 1838, por um deputado na então capital do Brasil, no Rio de Janeiro, né? Então, a gente pensar que aconteceu isso em 1838, mas a gente só pôde votar em 1932, representa uma luta que teve que acontecer aí, né? Só que, ao mesmo tempo, também nos chama a atenção que em 1838 a gente tinha ainda a escravidão no Brasil. Então, homens e mulheres negras ainda estavam em situação de serem escravizados. Então, como que a gente já podia ter frentes, de certa forma, feminista, que estavam pautando o voto feminino, mas a gente ainda tinha a escravidão acontecendo ao mesmo tempo? São processos históricos que fazem parte da história da humanidade, basicamente, que demonstram contradições sobre isso. Então, esse movimento feminista, que vai falar desde 1838 que tem que ter um voto feminino, ele era composto por quem? Quem é que estava pautando ele? Quem é que tinha o poder, inclusive, de chegar e dialogar com o deputado estadual da época sobre voto feminino? Então, a gente tem essas particularidades. Provavelmente eram mulheres brancas ricas, porque as mulheres brancas trabalhadoras, as mulheres brancas campesinas, mulheres não iriam estar lá pautando o voto feminino, provavelmente. Poderiam ter algumas, mas não seriam todas, nem de longe. Então, a gente tem essas contradições dentro de um próprio grupo, né? Um outro exemplo que eu acho que elucida bem essa questão é a gente pensar no movimento das cotas raciais. Hoje em dia, a gente tem, dependendo da universidade, tem comissões, né, para que as pessoas que se candidatam por cotas raciais passam. E é muito complicado a gente pensar isso. Porque o que é ser negro no Brasil, né? Existem hoje um estudo gigantesco sobre isso. Porque o que me forma enquanto negro? A gente tem, inclusive, uma questão sobre colorismo, né, que é um conceito que eu acho que poucas pessoas ainda estão debatendo ele, que é quanto mais escura a pele de uma pessoa, mais preconceito ela vai sofrer. Então, o que uma pessoa negra de tonalidade mais escura passa em determinada região do país vai ser diferente, dependendo de onde ela estiver. É o caso que a gente vai pensar assim, tá, Rio Grande do Sul, a gente tem uma alta taxa de pessoas que se compreendem como europeias, né? Que é uma parte muito engraçada, porque, olha, pelo que eu li, assim, durante uma graduação, brasileiro é quem nasce no Brasil. Então, tu até pode ter descendentes, ascendentes e tal, na Europa, mas se tu nasceu aqui no Rio Grande do Sul, na Serra, tu é brasileiro, sabe? Tipo, é uma questão que as pessoas têm que aceitar e aprender a lidar com isso. Ser negro na Serra Gaúcha, com certeza, é diferente de ser negro em outro lugar do Brasil. Que a gente tem uma questão política e regional que está envolvida aí. Então, como que uma comissão formada por pessoas vai poder dizer se alguém é ou não é negro? Claro que a gente tem ferramentas que a gente pode se utilizar para isso, né? A gente, inclusive, isso já foi uma decisão do STF, que o que representa a leitura como negro no Brasil são os traços fenótipos, não necessariamente a tua genética, né? Então, essa é uma ferramenta que a gente pode analisar, mas ainda assim é muito complicado saber que alguém vai ter o poder de dizer se a pessoa é ou não é negra, por exemplo. Porque a gente tem hoje em dia muitas mulheres e homens que são considerados negros de pele clara. Porque o que seriam pessoas negras, né? De acordo com o IBGE, isso gera muita crítica. Seriam pessoas pretas e pardas. Então, pardas, que também já gera toda uma reflexão sobre esse conceito, inclusive do movimento negro, né? Seriam integrantes do grupo negro. Então, como? É uma situação que ela impõe desafios. Porque, basicamente, tu está falando sobre o que alguém é ou não é. Né? Então, só para fechar a questão, para eu não ir muito longe, para retomar, depende, facilita em alguns sentidos, mas dificulta em outros, né? E eu acho que não é só uma perspectiva assim, da ética e cuidado, eu acho que para todos os grupos que a gente for olhar, por exemplo, a gente vai encontrar esses tipos de dificuldade. Porque é pensar pensar quem é que tem autoridade, né? Para definir o que é, como uma pessoa se compreende no mundo. Eu usei o exemplo da questão das cotas raciais, mas a gente pode usar esse exemplo para cotas para transgêneros agora.
A gente pode pensar que tem pessoas transgêneras que não querem passar por hormonização. E isso não faz delas menos pessoas, tipo, não faz delas sem uma identidade. Elas têm uma identidade que é legítima. Mas quando a gente vai pensar no direito, por exemplo, essas questões se mostram um desafio. Entender e compreender como que a gente vai delimitar quem é o que ou não. E aí, nesse sentido, eu retomo a questão da ética do cuidado ser uma ótima saída para dialogar sobre isso. Porque ela vai apontar para a questão da experiência das pessoas. Então, é com base na vivência que aquela pessoa que a pessoa teve, que a gente decide, por exemplo, o acesso a uma vaga, uma determinada sala afirmativa, por exemplo. Sim, nossa, perfeito. Perfeito. Natália, eu sou um homem branco e vou falar como tal aqui, mas eu sempre procuro, tipo, buscar isso, sabe? E com a tua fala, eu lembrei de uma entrevista do Silvio de Almeida, em que ele fala que ele se descobriu primeiro como negro, depois como pessoa. Por exemplo, porque ele sofria muito racismo e aquilo, e como é que eu vou dizer assim, a identidade dele acabou sendo aquilo, sabe? Então ele não se via como uma pessoa integrante de uma sociedade, mas sim uma pessoa à margem dela, excluída, justamente por uma coisa que ele não escolheu, que seria a cor da pele dele. E isso para mim é uma coisa muito forte, sabe? Com certeza. Não, ótima tua colocação, assim. Inclusive, esse relato me lembra do livro da Grada Quilomba, que são Memórias da Plantação, episódios cotidianos de racismo, e é a tese de doutorado dela, onde ela vai entrevistar várias mulheres negras. E ela vai perguntar como que essas mulheres se sentem, enfim, ela vai fazendo entrevistas, e ela vai percebendo que o racismo é como se ele desconstituísse essas pessoas da identidade, de certa forma. Eu não sei se a pergunta, meu ponto foi bem esclarecido também, né? Mas essa questão dele, para mim é uma coisa que dói realmente, sabe? Dói. Pelo que eu entendi, ele é uma pessoa negra de tonalidade retinta, então isso chegou, é como se fosse uma marca, chegou antes dele, antes da individualidade e subjetividade dele. Isso é uma discussão importante, porque se a gente for perceber, pessoas negras de pele clara, elas não vão ter essa vivência, por exemplo. Elas vão se descobrir negra ao longo da sua vida, por discussões, enfim, e elas vão se perceber. E aí elas podem perceber racismos que são sutis, de certa forma, que são muito prejudiciais, sim, à sua subjetividade, mas que também não aconteceram como acontece nesse exemplo do Silvio de Almeida. Então, nesse exemplo do Silvio, ele retrata muito isso, né? Como se os traços que tu carrega, e aí a gente pode falar da questão racial, a gente pode falar da questão de gênero, a gente pode falar da questão transgênero também, das pessoas trans que escolhem não se harmonizar, como isso é um marcador social para elas e influencia diretamente naqueles espaços que elas vão ou não acessar de acordo com aquilo que elas representam, né? E como isso é muito complicado, porque nada legitima umas pessoas oprimirem as outras, né? Se a gente for parar para pensar. E eu acho que nesse sentido a filosofia tem muito a contribuir, assim, para as pessoas, sabe? Fornecer essas ferramentas de diálogo e de compreensão de que tu não pode oprimir os outros, né? Claro, isso também tem um pouco de um discurso, de uma parte subjetiva das pessoas, mas também vem muito da gente aprender a se olhar e a se perceber no mundo. Perfeito. Obrigado até, foi assim, esclarecedor. E de que forma que a ética do cuidado pode servir como um instrumento de remodelação nas nossas instituições políticas, como tu tinha falado anteriormente? Bom, eu acho que um dos principais aspectos que a ética é positiva nesse sentido é pensar como que a gente está criando políticas públicas e leis, né? Como eu falei anteriormente, é fundamental que a gente pense a experiência desses sujeitos
que estão passando por essas questões, né? Então, a gente identificou um problema de acesso à saúde, um problema de acesso à educação. Como que a gente vai lidar e perceber o que leva essas pessoas a terem a dificuldade? Por que essas pessoas estão tendo dificuldade de acesso? Então, a ética do cuidado com esse elemento, que é esse elemento contextual, nos fornece ferramentas para a gente criar mecanismos de possibilidade de inserção dessas pessoas nesses ambientes e da mudança da própria estrutura social mesmo, né? E é importante isso que tu traz, porque para a gente chegar nesse nível, a gente também tem que pensar quem é que está ocupando esses cargos, né? A gente tem que pensar como que as pessoas estão chegando lá e quem são essas pessoas que estão chegando lá. E é importante também pensar como a ética do cuidado pode ensinar a gente a pensar sobre essas pessoas que estão chegando lá e qual é o trajeto que elas cumprem para conseguir ter um mandato eletivo, por exemplo. Agora, em 2020, foi muito positivo, né, o que a gente teve nas eleições municipais. A gente teve recordes de candidaturas de mulheres, mulheres cis, mulheres trans, mulheres negras. Isso demonstra que a gente está se pensando e está se posicionando sobre isso. Mas também a gente abre um outro lugar, de certa forma, para a gente se perceber, que é por que essas mulheres que estão tentando pleitear uma vaga sofrem violência. A gente tem inúmeras pesquisas que saíram e demonstraram que mulheres na política sofrem violência. Inclusive, a gente está em desenvolvimento de um trabalho sobre eleição e violência de gênero. Eu acho que vai ser bem legal sobre isso, sabe? Porque demonstra que as mulheres elas têm que romper várias barreiras, por exemplo, para conseguirem ser eleitas. Elas têm a questão da família, que já é uma barreira. Elas têm uma questão social também, de muitas pessoas não depositarem confiança nelas, ou acusarem elas de ser emocionais, ou acusarem elas com argumentos péssimos, que seriam que elas poderiam engravidar e abandonar o mandato. A gente vê algum deputado passar por isso. Ah, não, tu pode ter filho, daí tu não tem que ser eleito, daí como é que tu vai cuidar dos teus filhos se tu for eleito? A gente não vê esse tipo de questionamento, né? Infelizmente, isso é uma coisa comum. Então, se a gente utilizasse a ética do cuidado na nossa vida, a gente perceberia que, bom, por que isso acontece, né? Como que eu posso olhar a partir da experiência? E é, inclusive, interessante de se perceber que essa violência de gênero, claro, ela atinge, sim, mais mulheres do que outras, mas a dimensão da classe às vezes fica um pouco minimizada, porque é como se tu te candidatou, tu vai estar à mercê da violência, independente da tua classe. Só que, claro, né, quem é que consegue ter recursos do partido, quem é que consegue vencer nas convenções dos partidos para ser eleita? Tem toda essa questão que a gente também tem que considerar. Mas é importante ressaltar que mulheres na política, no geral, elas acabam realmente sendo unidas pelo gênero, assim, porque elas não constituem nem 20%, né? A última contagem da Câmara Federal, a gente estava em 15% apenas de mulheres no pleito. Então, isso demonstra que a gente tem todo um caminho para percorrer. Eu realmente, assim, sou defensora da ética do cuidado, para a gente pensar essas perspectivas e para a gente se articular mesmo, assim, nós, da filosofia, se articulando com o pessoal da sociologia, com o pessoal da psicologia, com o pessoal da ciência política, para pensar, né, práticas que nos auxiliem a alterar esse status quo, né, digamos assim, que nos auxiliem a alterar esse cenário que é tão comum da gente ver, né, e que às vezes é tão comum, as pessoas acabam naturalizando. Então, acho que ela é uma ferramenta excelente, assim, para remodelar a sociedade. Sem dúvida nenhuma, eu acho isso. É bom lembrar que o primeiro banheiro feminino implantado, se eu não me engano, foi no plenário, no parlamento. Agora eu não sei nomes específicos, mas Acho que foi no Senado. Senado, isso, foi em 2016. Um banheiro feminino foi construído para mulheres. Banheiro feminino, 2016. Como que as mulheres vão se sentir confortáveis para se elegerem se nem banheiro elas têm?
sabe? É ridículo. É uma E é coisa. bem triste, assim, né? Porque até agora, dia 13 de dezembro de 2020, saiu uma pesquisa elaborada no Departamento de Direito da UNB, de um, agora não consigo lembrar o nome do menino, mas ele fez uma pesquisa sobre as mulheres, né, na Câmara Federal, e ele chegou à conclusão de que elas aprovam 3 vezes mais projetos do que os homens. E assim, elas são 15%. E elas têm um resultado 3 vezes superiores na aprovação de projetos políticos. Então, é benéfico, né, que a gente tenha mais mulheres na política. E por quê, né? E assim, abre outras questões também, de pensar, tá, mas se elas são 15%, por que elas conseguem aprovar 3 vezes mais, sabe? Tipo, o que acontece ali que aquelas pessoas que já estão ali naqueles lugares há tanto tempo ocupando aquela posição não conseguem aprovar essa quantidade de projetos? Eu, a minha hipótese é de que se naturalizou esses espaços de poder focado para esse tipo de público, de certa forma. É como se já fosse confortável e aceitável que essas pessoas estivessem lá ocupando. E não deveria ser assim, né? Utilizando como emprego mesmo, né? Tem senadores, deputados que vivem o emprego deles é trabalhar na política, o que não deveria ser. Política é para renovação. Pessoas novas têm que entrar, pessoas velhas têm que sair. Não velhas de idade nem novas de idade, mas no sentido de renovar, né? De posicionamento político, né? Até porque acaba gerando vícios, né? Enfim. E Natália, para a gente encerrar o podcast, a gente costuma fazer 2 perguntas padrões, que seriam o que te levou a fazer filosofia ao teu ver, qual que é o papel que a filosofia pode vir a cumprir na vida das pessoas. É uma questão que eu acho que deixa todo mundo meio assim, né? Porque nos obriga a refletir sobre a nossa trajetória, enfim, o que nos levou a fazer filosofia. Como vocês já devem ter percebido, né? Por este momento que a gente teve juntos, de compartilhamento, eu sou uma pessoa muito inquieta. E eu tinha muitas inquietações quando eu era mais nova, assim. E eu não conseguia explicar elas. Até hoje eu não consigo, né? Até hoje eu não consigo explicar por que acontecem as coisas que acontecem. Eu era uma pessoa muito inquieta. E eu, assim, tinha, né? Coloquei na minha cabeça, de alguma forma, conversei com os amigos na época. Eu tava no terceiro ano, tinha alguns amigos que já estavam na filosofia. Eu conversei com esses amigos e pensei, ai meu Deus, né? Filosofia, vai lá, vai responder tudo da minha vida, vai, enfim, pensamento crítico, revolução, né? Querida, coitada, né, gente? Risos. Lágrimas. Sim. E aí, eu entrei lá no curso, né? Assim, entrei em 2013, né? Foi ontem, às vezes eu fico pensando, ao mesmo tempo eu penso, nossa, já faz 7 anos. Ao tempo eu penso, foi ontem que eu entrei. Entrei lá na graduação. E aí, eu tava numa aula com o nosso amado e querido professor Fabre. Gosto muito dele, inclusive, saudades do professor Fabre. Ele tava dando uma aula sobre introdução à filosofia. E ele estava explicando as questões sobre ética, eu acho. Isso era no primeiro semestre, salvo engano. E aí ele falando, e apaixonado, né? E falando da filosofia. E eu olhei assim pra ele, né? Quando eu lembro disso, eu tenho que dar risada, porque olha, a noção passou longe da aluna do primeiro semestre, né? Daí eu olhei assim pra ele e falei, professor, sinceramente, eu não entendo por que aqui na filosofia a gente fica falando dessas pessoas, desses exemplos hipotéticos, de que se um assassino se abrigar na tua casa, tu vai esconder ele, tu vai entregar pra polícia, tipo, os exemplos que tinha assim, né? E eu não entendo por que a gente não pensa assim sobre o que tá acontecendo agora, sabe? Daí eu comecei a contar pra ele uma história. Aí vocês imaginem a cara dele, né? Imagino que vocês devem ter sido aluna dele, aluno e aluna. E sabem que ele é um professor muito querido. Ele ficou assim, né, me olhando com atenção. Porque ontem eu passei na rua e aí tinha um moço que estava doente. Eu acho que ele estava meio bêbado até. Eu parei a aula para falar sobre isso, né? Acho que ele estava meio bêbado até. Aí eu liguei para os bombeiros, liguei para a polícia, liguei pro abrigo.
da cidade e ninguém foi lá ajudar ele. Então eu não entendo por que a gente está falando sobre esse exemplo de esconder um assassino ou entregar para a polícia e a gente não está pensando nessas pessoas que estão aqui na rua, a 2 quadras, 3 quadras da gente. E eu lembro que ele ficou me olhando assim, falou: Olha, Natália, eu acho que tu vai gostar muito de estudar as questões de ética prática. E eu acho que foi muito acertado, assim, né? O que ele disse, porque eu de fato me identifico com ética prática. E eu acho que como um desdobramento dessa questão, assim, eu acho que é meu papel já utilizar assim, esse espaço para responder por que eu não saí da filosofia, né? Porque quando a gente chega no 3º semestre da graduação, não sei se foi essa impressão que vocês tiveram, eu tinha vontade de sair correndo do departamento, porque eu não aguentava mais ler aqueles textos difíceis que a gente não entende nada. E aí, sei lá, eu tinha 16 anos, estava tentando ler o Tractatus, bem louca, né? Tava tentando entender lá o que estava escrito, não entendia nada, mal sabia ler direito. E aí eu queria sair correndo, assim. E aí eu acho que é muito importante eu frisar aqui por que eu não saí da filosofia, né? Eu acho que, inclusive, para ficar como um abraço, de certa forma, assim, para as gurias que estão nos ouvindo e que se sentem, às vezes, sozinhas, né, no departamento, dependendo do tema que elas trabalham. Eu não saí muito pela rede que eu construí, não só com as minhas amigas, mas também com as minhas amigas e colegas, mas também com as minhas professoras, e eu acho que cumpre, é algo que eu tenho que falar aqui, o nome delas. Não são muitas, tá? Vai ser bem rapidinho, mas eu acho que a primeira que eu tenho que atribuir assim, o meu fato de não ter saído da filosofia correndo é a professora Janine Sattler, e foi muito importante, muito simbólico que ela estivesse conosco, estivesse nos fortalecido a seguir no curso e nos mostrando que sim, a gente é capaz e que sim, tem espaço para a gente discutir essas questões de forma séria, robusta, inteligentes, de formas formais, então, se é o que a academia quer, mas não só isso, sabe? Mas também da gente se perceber enquanto pessoas sujeitos que têm uma pesquisa válida, que são pessoas que têm que estar aí na filosofia, que muitos departamentos do mundo já se abriram para essas discussões. Então, acho que ela é a primeira pessoa que eu tenho que ressaltar. Também a professora Elisete Tomazetti, que nos acompanhou durante a maior parte do curso. A professora Juliana Misságia, que é a minha orientadora muito querida e que me auxilia nessa caminhada. A professora Michele Seixas, que também nos auxiliou muito. A professora Gisele, infelizmente, não pude ser aluna dela, mas eu fiquei muito encantada com o último episódio que ela trouxe aqui, né, sobre a questão da lógica e educação feminista. Várias colegas que eu não posso nomear todas aqui, mas também é importante falar sobre as redes que eu construí para além da academia, também com autoras que não necessariamente eu vou falar, talvez eu nunca fale com elas, algumas já faleceram, mas que me ajudaram a me sentir mais confortável nesse ambiente, que eu acho que é muito importante sinalizar a Lélia Gonzalez, a Esperança Garcia, a Bell Hooks, a Grada Quilomba e a Audre Lorde. Eu acho que foi por essas mulheres que eu não saí da filosofia. E sobre a segunda questão, qual era mesmo? Como que a filosofia pode mudar o mundo? Ou eu que estou pensando sobre isso? Ao teu ver, qual que é o papel que a filosofia pode vir a cumprir na vida das pessoas? Olha, eu sei que eu reclamei bastante da filosofia aqui nesse episódio. Não é bem da filosofia, né? Mas as práticas institucionais que envolvem a filosofia. Mas para mim ela é fundamental, assim. E eu acho que ela pode ser uma companheira de luta muito forte. Eu acho que ela nos auxilia cada vez mais a se articular, a criar ferramentas, a aprender a se posicionar e a ter argumentos bons para isso, sabe? Para defender posturas que a gente acha correta e que a gente tem evidências e argumentos para dizer sobre isso. Então a filosofia para mim ela é fundamental e eu acho e eu espero assim que ela cada vez mais se democratize, porque a gente sabe ainda que ela é bem elitista. A gente percebe tanto por concurso público quanto por questões de acesso a financiamento, que quem consegue as bolsas, infelizmente, ainda está muito voltado, né, a uma pessoa, geralmente homens que podem ficar o dia inteiro estudando e lendo. E a gente sabe que numa sociedade capitalista, quem tem tempo para ficar o dia inteiro lendo, não é todo mundo, que isso é um privilégio, né?
A gente sabe que o tempo acaba se tornando um privilégio, então eu espero que cada vez mais ela fique acessível, democrática e que principalmente que ela dialogue com as nossas brasilidades, que ela se perceba nesse mundo e que a gente possa utilizar ela para promover mudanças sociais. Excelente, Natália. Eu gostaria de te agradecer pela participação. Acho que a conversa foi enriquecedora, pelo menos para mim. Então, muito obrigado. Faço das palavras do Leandro as minhas. Foi muito bom conversar contigo. Incrível, incrível, realmente. Tu explica muito bem, fala muito bem. Adorei. Muito obrigada, gente. Espero que a gente possa se encontrar mais vezes. Quem sabe aí um dia eu também não monto um podcast, convido vocês. Tá bom? Então agradeço muito a visibilidade, parabenizo vocês, parabenizo o professor Eduardo por essa iniciativa, ela é muito importante e vai nos auxiliar muito aí na filosofia, não só as nossas pesquisadoras que estamos agora, mas também quem está chegando, de poder se ver e se reconhecer. Muito obrigada.